estase, deu isquemia, falta de circulação, e aí o que aconteceu? Faltou oxigênio. Oxigênio é um outro, eu vou falar 3 termos, tá vendo? De patologia: estase, isquemia, e agora acontece uma coisa que a gente chama hipóxia. O que é hipóxia? Níveis baixos de oxigênio. Hipóxia se escreve assim, ó. Hipóxia. Falta oxigênio. Resultado: as células que estão ali, o tecido que está ali, nessa parte do extrato funcional, morre. Entra no que a gente chama necrose. Tá? Então, olha, baixou a progesterona, os vasos se contraem, o sangue para, dá estado, falta circulação, isquemia, baixo nível de oxigênio, hipóxia, o tecido morre, necrose. Aí vai acontecer a perda daquela região ali que é a menstruação. Tudo bem? Você vai ficar assim, ó, só com essa parte de baixo, né? Essa parte de baixo, mais o miométrio, mais a cobertura externa do útero. O que você tem aqui embaixo? A base desses vasos sanguíneos e a base, região basal das glândulas, tá vendo? Dessas glândulas. Então o que vai acontecer? Na fase seguinte, então eu estava contando para vocês que o ciclo começou no dia 1º, que é o primeiro dia da menstruação. Do dia 1º ao dia 5, tem uma fase que a gente chama fase menstrual ou fase de fluxo, tudo bem? Então vai do dia 1º ao dia 5. Aí o que vai acontecer? Do dia 6 para frente, começa uma nova fase. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa nova fase se chama fase proliferativa. Lá do dia 5, dia 6, até o dia 14. Por que se chama proliferativa? Porque nessa fase, o extrato basal do endométrio começa a sofrer proliferação. Fase proliferativa, porque o extrato basal sofre proliferação. Mitoses, portanto. E aí o que ele faz? O extrato basal reconstitui o extrato funcional que desapareceu. Tá? Vai reconstituir aquele extrato funcional. Bem, o que mais você tem de possibilidades de nome para essa fase proliferativa? Ela é chamada também de fase folicular, porque nessa fase, os folículos ovarianos, que eu já expliquei para vocês no começo da aula, estão sofrendo modificações finais. Você está de folículo secundário está virando terciário. Então, essa fase chama folicular por causa disso. Então, eu posso chamar do dia 5 ao dia 14 de fase proliferativa ou folicular. E por último, eu posso chamá-la de fase estrogênica. Por quê? Porque daqui a pouco vocês vão aprender que o principal hormônio produzido por esses folículos que eu descrevi mais cedo é o estrógeno. Então ela se chama fase estrogênica, proliferativa ou folicular. Ela vai até o dia 14. O que acontece no dia 14? Ovocitação, ovulação. Num ciclo médio de 28 dias, no 14º, no meio exato do ciclo, você vai ovocitar, ou vai ovular, vai liberar o seu gameta. Tudo bem? Aí o que acontece? Você está do dia 14, que é o meio do ciclo. Do dia 15 até o dia 28, tem uma última fase. Então nós já falamos da primeira, que é a menstrual, ou de fluxo, da segunda, que é folicular, proliferativa ou estrogênica. Aí tem a ovocitação, no 14º dia, ou ovulação, que o pessoal chama popularmente, e depois você vai ter a fase final, a última. Essa fase, ela é chamada de fase secretória, luteínica ou progestacional. Vamos começar de trás para frente? Progestacional, por quê? Porque o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo que está presente nessa época é a progesterona. Então, o corpo lúteo produz principalmente progesterona.
Por isso, fase progestacional. Tem o corpo lúteo? Tem. Como resultado da ovulação, o que sobrou foi o corpo lúteo. Então ela é chamada também de fase luteínica, porque nela tem um corpo lúteo. E por último, ela é chamada de fase secretória. E aí eu vou voltar para aquela figura que eu mostrei para vocês. Ó, deixa eu passar aqui e voltar para ela. Quero mostrar essa figura aqui do lado. Ó. O que você tem aqui? As glândulas do endométrio em fases diferentes, em etapas diferentes. Está vendo? Ela é uma glândula tubulosa simples, olha, é um tubinho. A parte secretora dela está aqui embaixo, ó. O adenômero dela está aqui embaixo. Então, aqui é uma célula dela, tá vendo? Ó? Aqui no fim da fase proliferativa, no 14º dia. Tá vendo? Ó? É uma célula cúbica, é uma célula cilíndrica elevada, tá vendo? Ó? Com grânulos de secreção. Olha, depois do 14º dia, do 15º ao 21º, ou seja, na semana seguinte, depois que você ovulou, depois que você ovocitou. Olha a célula como ficou mais gordinha, cheia de grânulos de secreção, aumentou o número. E a glândula ficou tortuosa, tá vendo? Olha, ela que era retinha, ela está ficando toda enviesada aqui, tá vendo? Ó, toda tortuosa. E na última semana, tá vendo? Do dia 22 ao dia 28, olha lá, ela ficou mais tortuosa ainda, tá? Por quê? Devido ao acúmulo de produtos de secreção no seu interior e do lado de fora. Esses produtos vão invadir tanto a parte interna do útero quanto o extrato funcional ali, o extrato basal, que vai ficar o quê? Como esse produto, que é principalmente carboidrato, invade o útero, em consequência vem água e dá acúmulo de água. Vocês lembram como é que é a condição patológica para acúmulo de água? Edema, não é isso? Então vai dar edema, inchaço dentro do útero. E o útero, que é mais ou menos, tem uma luz desse tamanho aqui assim, ó, ele vai, com o inchaço, ele vai ficar com essa luz cada vez mais diminuída. E esse inchaço é uma preparação para o endométrio para receber o embrião, que se ocorrer fecundação, ele está descendo ali, vai alcançar o útero. E ao mesmo tempo, ele facilita a implantação, a nidação desse embrião dentro do endométrio. Tá certo? Bem, então essa é a fase secretória por causa da produção desses compostos pelas glândulas uterinas. Então vou voltar. Olha as fases: menstrual, isquemia e descamação, do dia 1 ao dia 5, proliferativa folicular ou estrogênica, do dia 5 ao dia 14, e que vai ter uma proliferação das células do extrato basal, da camada basal. Depois você vai ter a ovocitação no dia 14 e no final a fase secretória luteínica ou progestacional. Bem, vamos falar na prática. Você não tem um ciclo de 28 dias. O seu ciclo é de 30. Não. O seu ciclo é de 26. Seu ciclo é de 24. Como é que você se situaria dentro dessa fase? Já viram aquela história dos aplicativos? Aplicativos de celular, se você baixar depois aí, entrar lá na sua loja do seu celular, você vai ver uma série de aplicativos, muitos deles gratuitos. Vale a pena baixar esses aplicativos, porque esses aplicativos, eles vão te indicar informações sobre o seu ciclo. E como eu disse um pouco mais cedo, você entender o seu ciclo é base para você conseguir se prevenir e entender mais o seu corpo e se dar bem em relação à sua sexualidade. Então, como é que funciona um aplicativo desse? Ele é muito simples. Você vai lá e vai alimentando esse aplicativo, esse programa com informações. Por exemplo, hoje eu menstruei. Então você vai no aplicativo e indica que hoje foi sua data de menstruação. Ah, eu tive TPM. Começou a TPM hoje. Você coloca a informação lá. O que esse aplicativo vai te dar?
vai te dar informações no futuro sobre a sua sexualidade. Ah, eu estou usando um anticoncepcional X, um anticoncepcional Y, tal. E aí ele já tem informações sobre esse anticoncepcional. Então ele consegue te dar uma série de informações, vamos supor, sobre a sua próxima menstruação. Vamos supor que você vai menstruar no dia 21 de abril. Feriado de Tiradentes, não é isso? O que acontece? Nesse feriado, por acaso, você vai viajar e vai ir para a sua cidade, e lá na sua cidade você vai lá na casa daquele amigo seu que tem uma piscina. Se você estiver menstruada, vai estragar o seu programa, concorda comigo? Né? Então o que acontece? O aplicativo de celular, com antecedência de um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ele vai te dar o que vai acontecer. Ah, em julho, na data tal, eu vou estar menstruada. Ele faz um planejamento para você. E tendo esse planejamento, fica mais fácil. Eu sei que, por exemplo, no sábado que vem, é o meu dia da ovocitação, segundo o meu aplicativo. É o meu dia fértil. O que vai acontecer? É meu aniversário de namoro. E aí o meu namorado chamou para a gente ir para um motel. Pronto. Eu vou, mas eu vou tomar mais cuidado com o uso da camisinha, para evitar uma gravidez indesejada. Concorda comigo? Então o aplicativo é bacana por causa disso, tá? Agora, como é que ele funciona se o seu ciclo não é de 28 dias? Ele parte de um princípio que é verdadeiro, de que a parte final do ciclo na espécie humana é constante. Então, sabe aquela fase secretória ali? Ela dura na espécie humana sempre 14 dias. Aí fica fácil. Se o ciclo de uma menina é de 28 menos 14, 14. Então o dia fértil dela é o 14º. E se o ciclo for de 30? 30 menos 14, 16. O dia fértil da menina no 16º. E se o ciclo for de 26? 26 menos 14, 12. O dia fértil da menina vai ser no 12º dia. Está vendo? Então é assim que funciona, dá certinho, né? Funciona certinho. Mas eu contei para vocês que isso é uma previsão. Vamos supor que o aplicativo diga para você que você vai menstruar no dia 21 de abril. Chegou no dia 21, você não menstruou, você menstruou no dia 22, ou você menstruou no dia 20. O que aconteceu? O aplicativo errou? Não. É porque o seu ciclo, para muita menina, o ciclo não é constante. O ciclo pode variar de um mês para o outro. Então, por isso, o aplicativo faz previsão. E aí, o que acontece? À medida que você vai alimentando ele de informações, ou seja, todo mês você vai colocando as informações, ele vai ficando cada vez mais preciso. Mas, mesmo que você tenha um ciclo como um reloginho, ou seja, de 28 dias ou de 30 dias, menstruando sempre no dia certo, pode acontecer de ter uma alteração. Essa alteração é que torna as coisas um pouco mais complicadas, ou muito mais complicadas. E o que pode fazer você alterar o seu ciclo? Seu dia de menstruação ou seu dia fértil? O que pode fazer é, por exemplo, um estresse. Você está estressada, está cansada, com muita prova, muita coisa para fazer, está passando problemas em casa, com o namorado, seja o que for, uma situação de estresse, pode alterar o seu ciclo. E de uma maneira imprevisível, concorda comigo? Ou você ficou doente, tá? E pode alterar o seu ciclo. Ou, por algum motivo que você nem sabe. Já ouviram falar de uma história de meninas começarem a sincronizar o ciclo? Isso é uma coisa que para muita gente não é verdadeira, mas para outros é verdadeira. Então, por exemplo, a menina começou, você entrou numa república, veio da sua cidade e entrou numa república. Nessa república tem mais 12 meninos. O que acontece? Daqui a pouco todo mundo começa a sincronizar o ciclo. Ou seja, todo mundo começa a menstruar no mesmo final de semana. E todo mundo vai ficar fértil no mesmo final de semana. Tá vendo? Então o que acontece? Sincronizou o ciclo. Tá? Isso é uma coisa que a gente chama
efeito dormitório, que depois eu vou falar para vocês, tá? Para muitas pessoas isso não é verdadeiro, é apenas um efeito estatístico, tá? Então não é verdadeiro. Mas para outras isso é uma coisa que acontece, tá? Bem, então tá vendo? Você pode alterar o seu ciclo, mas essa alteração pode ser uma alteração meio imprevisível. Então imagina, você vai, seu aniversário você vai fazer uma comemoração lá com seu namorado, dia 21, que é seu aniversário de namoro. Pronto, dia 21. Aí você olhou e viu que no dia 21 seria o seu dia fértil. Aí o que você faz? Vamos na sexta-feira? Sexta-feira é mais tranquilo, porque dia 21 é o dia fértil. Vamos na sexta-feira? Por acaso, nessa sexta-feira, nesse ciclo seu, o seu dia fértil antecipou em um dia. Tá vendo? Então o que aconteceu? Você está tendo relação sexual desprotegida, que não deve acontecer, no seu dia fértil. Então o que acontece sempre, quando você estiver chegando perto do seu dia fértil, aí sempre deve usar, gente. Mas principalmente perto do seu dia fértil, ter mais cuidado ainda com o uso do preservativo, para evitar uma gravidez indesejada, tá vendo? Então assim, ainda assim ele tem uma serventia, tá vendo? Ainda assim o aplicativo tem uma serventia. E aí todo mundo deve usar, porque o aplicativo, de uma forma direta ou indireta, ele faz você conhecer melhor seu corpo. Você vai estar atenta a informações. Existem aplicativos que são mais simples e aplicativos mais complexos, com mais informações e tal. E aí, o que acontece? Você acaba conhecendo melhor o seu corpo e evita situações, a gente está falando de gravidez indesejada, mas às vezes situações assim, que às vezes passam desapercebidas. Por exemplo, eu deveria menstruar hoje, não estou menstruando. Passei uma semana que eu não menstruo. Tá? Se você não segue com um aplicativo ou num calendário de forma manual, o que acontece? Aquilo ali às vezes passa desapercebido para você. E às vezes você pode estar tendo um problema e não está sabendo. Tá certo? Então é uma forma melhor de você conhecer o teu corpo. Tudo bem com o ciclo feminino, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu como é que funciona? Tá? Alguma dúvida a respeito disso que eu possa ajudar? Tá tranquilo? Tá bom. Então, eu vou falar para vocês agora como a história funciona. Bem, eu vou começar. Existe um controle, aliás, existem vários controles desse ciclo. Eu vou falar dos principais. A primeira forma de controle está na cabeça da gente, numa parte do nosso encéfalo, que a gente chama de hipotálamo. O que esse hipotálamo faz? Esse hipotálamo, ele vai, tá aqui, ó, ele é localizado na parte de baixo do encéfalo, bem no meio da cabeça da gente, tá vendo? Bem protegido. Esse hipotálamo, ele pega informações sensoriais externas e informações internas. E aí, ele vai controlar uma glândula que está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Essa glândula está no local mais protegido de todo o nosso organismo, para vocês terem uma ideia quanto que ela é importante. Se você pegasse e fizesse um furo aqui no meio da cabeça, no meio aqui e no meio aqui, você vai encontrar, no ponto de encontro entre esses três furos, você vai encontrar bem no centro exato ali, essa glândula. Se chama hipófise, que o pessoal antigamente chamava de pituitária. Essa glândula, ela é chamada de glândula mestra do organismo. Por quê? Porque ela controla o funcionamento de outras glândulas. Então eu tenho uma glândula central que está controlando a outras glândulas. Por exemplo, ela controla as tireoides que estão aqui, ó. O que a tireoide faz? Vocês lembram? A tireoide produz 3 hormônios. Os mais famosos são o T3 e o T4. O que o T3 e o T4 fazem? T3 e T4 controlam o metabolismo celular, que é a queima de glicose no interior da célula. E aí o que acontece?
a tireoide produz T3 e T4, ela fica aqui, né, perto do pomo de Adão. Ela produz T3 e T4, que vai controlar a minha queima de glicose lá no interior da célula, o metabolismo da célula, se é mais lento ou se é mais rápido. Quem controla a tireoide? A hipófise. E quem controla a hipófise? O hipotálamo. Está vendo? Tudo bem, tranquilo? Então, do mesmo jeito, se eu olhar a hipófise, ela controla também a produção de hormônios sexuais. Então, essa parte sexual, você vai ter uma região da hipófise que controla esses hormônios sexuais. Vamos dar uma olhada para vocês entenderem? Então, olha aqui, ó, bem no meio da cabeça, protegido por uma dobrinha de osso, que eu chamo de célula túrcica, tá vendo? Eu tenho a hipófise, que tem essa forma de gota, tá vendo? E acima dela o hipotálamo, tá? Nessa região à frente tem um quiasma óptico, uma região que tem a ver com a captação da imagem, tá? Na verdade, com o trabalhar da imagem que eu recebo pelos olhos lá no meu cérebro. Bem, então aqui está a hipófise. Tem duas regiões da hipófise, como se fossem duas gotinhas, tá vendo? A hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise. A neurohipófise, hipófise neural, que parece mais com o sistema, com o meu encéfalo, tá? Essa região, ela produz só 2 hormônios, certo? Só 2 hormônios. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, a ocitocina e a vasopressina, ou a DH. Ocitocina é um hormônio muito bacana, que é um hormônio que tem a ver com o trabalho de parto. Por exemplo, quando a menina vai entrar em trabalho de parto, ela produz ocitocina e um outro hormônio que se chama relaxina ou relaxina. O que faz esses hormônios? Eles vão abrir esses ossos aqui, a cartilagem, para que o bebê possa sair na hora do parto. Então é um hormônio que tem a ver com o trabalho de parto. A ocitocina faz uma outra coisa. Já viram aquela história de reflexo de ejeção do leite? A mãe produz leite através de um hormônio que se chama prolactina. Só que esse leite fica guardado na mama. E se não sair de lá, ele vai empedrar, não é isso? Vai causar uma reação inflamatória, etc., que vai muito dolorosa. Então, quando o bebê nasce, ela põe o bebê para mamar, o gesto de sucção do bebê age na hipófise, na neurohipófise, e começa a descer a oxitocina. A oxitocina faz com que o leite desça, tá certo? Então, são 2 funções da oxitocina. Tem mais, tá? Uma outra função importante da oxitocina é que o pessoal costuma chamar a ocitocina do hormônio do amor, ou do hormônio da coesão social. Já viram aquela história que todo bebê é bonito? Todo bebê é bonito. Mesmo você olha assim na primeira vista e fala assim, nossa, que bebê feio. Daqui a 2 minutinhos, se você tiver contato com ele, você está achando ele a criatura mais linda do mundo. Já viu um filhotinho? Todo filhotinho é bonito? Né? Todo filhotinho é bonito. Por quê? E todo bebê é bonito, por quê? Porque eles produzem ocitocina em grande quantidade. E ocitocina é captada pelo pai e pela mãe. A mãe também produz ocitocina. Lembra que tem a ver com o leite, etc. Mas tem a ver também com essa coesão social. Então você pai, você tio, você parente, você que está tendo contato com o bebê e com a mãe, você começa a receber esses hormônios, que provavelmente eles são produzidos e são na forma gasosa, e são captados por nós, inalados por nós. Esse hormônio, então, ele faz com que você comece a achar o bebê bonito, comece a ter carinho pelo bebê, comece a ter carinho pela mãe. Então, nesse sentido, é o hormônio da coesão social, porque ele é produzido pela mãe, pelo bebê, afeta o pai, e todo mundo ali acaba ajudando a cuidar do bebê. Então, é uma forma que o bebê teria para se proteger, evitar um ataque ou uma
ou um descuido dos pais dele. A gente está falando de ser humano, que isso é claro do ser humano. Mas isso é muito mais claro em animais mais primitivos. Por exemplo, imagina um leão. O leão está lá no meio da África, morrendo de fome. Tem 3 semanas que ele não consegue caçar nada. Por que ele não comeria os filhotinhos? Para garantir a sobrevivência dele. Pensa bem, né? O filhotinho está ali, de bobeira, né? Suculento, vamos dizer assim, facinho de pegar. É só ele chegar, atacar e matar o filhotinho, comer o filhote. Por que ele não come? Porque o filhote produz ocitocina, e a ocitocina faz com que ele cuide do filhote, tenha carinho com o filhote, brinque com o filhote e jamais pense em atacar o filhote. Já viram quando o leão, você tem o macho alfa, por algum motivo ele perdeu o reinado dele ali no grupo? O que o leão que ganhou e tomou o reinado dele faz? A primeira coisa que o leão faz é matar os filhotes. Por que ele mata os filhotes? Porque, primeiro, ele não está sob a ação da ocitocina. Segundo, ao matar os filhotes, imediatamente as fêmeas começam um novo cio. E aí ele vai conseguir se reproduzir. E aí ter filhotes dele mesmo. Tá certo? Então, assim, é um hormônio importante para isso, que tem a ver com o processo reprodutivo, mas não que nos interessa nesse momento. Tá bom? Não nos interessa nesse momento. Vasopressina é aquele hormônio que controla a pressão do sangue, não é isso? ADH ou vasopressina, que age lá nas suprarrenais, não é isso? Nas adrenais. Bem, o que me interessa não é a neurohipófise, a hipófise posterior que está aqui, mas a hipófise anterior, que a gente chama de adenohipófise. É essa adenohipófise que vai produzir um montão de hormônio, tá vendo? Ó, hormônio adenocorticotrófico. Controla as adrenais. Tireotrófico, já falei dele hoje, controla as tireoides. GH, hormônio do crescimento, né? STH, LH, FSH, PRL. O que me interessa de falar para vocês hoje são esses em branco aqui, ó. PRL é a prolactina, já falei, né? Aquele hormônio que faz a produção de leite nas mamas. LH e FSH, esse sim, cheguei ao assunto que eu queria. LH e FSH são hormônios produzidos por células chamadas gonadotrófos. Gonado de gônada. Trofo, alimentar. Células que alimentam as glândulas, as gônadas, as glândulas sexuais ou gônadas. Tá? Bem, alimentam como? Alimentam com informações. Liberam hormônios que vão agir nas gônadas, controlando, alimentando essas gônadas, testículos e ovários, de informações para que eles possam funcionar. Tá? Esses hormônios em conjunto recebem o nome de gonadotrofinas. Gônadas. Trofina, substância que vai alimentar as gônadas, testículos e ovários de informações. São 2 gonadotrofinas só, o LH e o FSH. LH, hormônio luteinizante, é o hormônio que é importante para a formação do corpo lúteo, aquela glândula provisória que eu falei mais cedo. FSH, F é de folículo, S estimulante, tá? H hormônio folículo estimulante, é o hormônio que age fazendo com que o folículo se diferencie, conforme eu mostrei para vocês, ou seja, que o folículo primordial vire primário, que o primário vire secundário, secundário vire terciário, e que lá dentro o gameta feminino passe de ovócito 1, saia da paradona, termine a meiose 1, entra na meiose 2 e entra na paradinha. Então, hormônio folículo estimulante. Então, resumo da história. A hipófise anterior, ou adenohipófise, sob a ação do hipotálamo, vai... vamos começar diferente? O hipotálamo produz substâncias que agem na hipófise anterior, ou adenohipófise, tá? Esses hormônios são chamados de... são hormônios que são produzidos pelo hipotálamo.
são chamados de GNRH. Anota aí. Então, ó, o hipotálamo produz GNRH, tá? Esse GNRH, ele vai agir na hipófise anterior, fazendo com que ela produza gonadotrofinas, LH e FSH. Esse LH e esse FSH agem nas gônadas, controlando o funcionamento dela. Eu estou falando de gônadas femininas, de ovários. Hoje eu só falei de parte feminina, concorda comigo? Quais seriam, então, os hormônios que são produzidos pelas gônadas? Estrógeno e progesterona. Então, ó, hipotálamo, GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, tá vendo? Então, ó, hipotálamo, GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, age na adeno-hipófise ou hipófise anterior, fazendo com que ela produza as gonadotrofinas. Quais são elas? LH, hormônio luteinizante, responsável pela luteinização, formação do corpo lúteo. E FSH, hormônio folículo estimulante, responsável pela formação e diferenciação dos folículos. Folículos e corpo lúteo, já falei mais cedo, produzem os hormônios, que são o quê? Estrógeno e progesterona. Tá vendo? Então, a história funciona assim, basicamente. Tá? Bem, eu não vou me estender muito mais. Queria que você saber se vocês têm alguma dúvida disso. Tá? Depois desse básico, eu consigo explicar para vocês o processo de formação desses hormônios. Então, vou explicar isso na próxima aula. Tanto na parte feminina, que é um pouquinho mais longa, que a gente deve levar mais ou menos uma aula e meia para isso. E depois na parte masculina, em que nós vamos levar uma meia aula para isso, bem mais rápido na parte masculina. Por que a parte masculina é mais fácil? Pronto, gente? Por que a parte masculina é mais fácil? Porque o homem, sexo masculino, é isso? O homem não funciona em ciclos. Esses mesmos hormônios que eu estou contando, parte feminina, agem praticamente de forma idêntica no homem. Então você aprendendo a parte feminina, fica fácil de entender a parte masculina, tá? Então bem mais tranquilo. Então por isso que a gente vai levar uma aula e meia para falar da parte feminina, explicar o gráfico, do que a gente chama de eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal do controle reprodutivo, tá? Bem, só explicando para vocês, eu quero que isso fique constando no vídeo. Essa parte é uma das partes mais importantes que vocês têm que entender. Ela começa agora no controle hormonal do ciclo, passa pela ovocitação e termina, a ovocitação é a última matéria da prova 1, não é isso? E termina na parte de contracepção, que é a primeira matéria da prova 2, se eu não me engano. Tá? Ou é a última da prova 1 ou a primeira da 2? Eu acho que é a primeira da 2. É um assunto dos mais importantes do nosso curso. Por isso, ele vai estar na prova de vocês com certeza. E aí eu preciso que vocês tenham muito mais atenção do que vocês já têm normalmente para entender o que está acontecendo, para entender e saber explicar isso direitinho, o que eu for contar aqui para vocês sobre essa parte. Então presta bastante atenção, saiba descrever o que está acontecendo. Sabendo descrever os pontos básicos, você vai ter uma prova 1 mais tranquila. Combinado, gente? Obrigado, pode desligar, por favor. Eu não vou fazer chamada.